considerações sobre isso. Primeiro, a questão do Espírito Santo não ter sido derramado sobre aqueles crentes de Samaria, pelo fato de terem sido batizados só em nome de Jesus, não é a nossa preocupação central aqui nessa preleção. Por isso é que eu pulei propositadamente esse trecho. Não é o nosso assunto aqui. Mas a segunda observação que eu faço é que, assim como o Espírito Santo tem liberdade para derramar o Espírito, para ser derramado de forma visível em alguns momentos, em outros momentos ele resolveu agir de forma diferente. Se há uma coisa que esse texto nos ensina, é que nós não conseguimos enquadrar o Espírito. Para mim fica muito claro que, por exemplo, na casa de Cornélio, Cornélio se converte, é batizado e falam línguas. Depois o mesmo Filipe, que esteve em Samaria, encontra-se com o etíope, evangeliza o etíope se converte, é batizado, mas nada acontece. E, nesse texto, aqueles samaritanos se converteram, foram batizados, o Espírito é derramado sobre eles, mas não há fenômeno de línguas. Estão percebendo como não há um padrão? Em nenhuma dessas narrativas há um padrão. Se há uma coisa que eu aprendo aqui, com o texto de Atos, é que o Espírito Santo tem liberdade para agir como quer, nas condições em que ele acha melhor, dependendo dos propósitos soberanos de Deus. E nesse caso, não podemos fixar regras rígidas sobre os métodos divinos. Nesse caso, nem os ultratradicionais, nem os ultrapentecostais podem monopolizar as ações de Deus. Bem, esse é só o comentário que eu queria fazer, mas vamos voltar agora ao nosso assunto principal. O fato é que Pedro e João chegam lá, encontram Simão e o grupo de samaritanos convertidos, impõem as mãos sobre eles, eles começam a receber o Espírito. Como eu disse, de uma maneira peculiar, diferente de outras situações, aqui, por exemplo, não há fenômeno de línguas. O fato é que Simão se interessa por aquilo, ele acha aquilo diferente, novo, incrível. Tocar na pessoa e a pessoa receber o Espírito. Toca na pessoa e a pessoa recebe o Espírito. Toca na pessoa e a pessoa recebe o Espírito. Aconteceu com ele, ele foi olhando as outras pessoas. E aquilo foi movendo o coração dele. Aí ele chega para Pedro e oferece dinheiro para comprar aquele poder. Quanto vocês querem para que eu tenha esse poder de tocar as pessoas e o Espírito cair sobre elas? Estão percebendo como Simão raciocinava? Dinheiro e poder. Dinheiro, são as duas palavras que são usadas aí. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Não é tudo uma questão de dinheiro e poder? Nesses casos que eu citei aqui, em outros que estamos vendo. Dinheiro e poder. Quando dinheiro e poder se tornam as principais referências para a obra do Senhor, quando dinheiro e poder se tornam as principais referências para a obra do Senhor, nós nos afastamos dos projetos do reino de Deus para abraçar os projetos dos nossos próprios reinos pessoais. A reação de Pedro, do jeito como nós conhecemos já Pedro de outras instâncias, era, como sempre, intempestivo. Pedro não pensou duas vezes. E com a mesma intempestividade, Pedro recriminou Simão, disse-lhe palavras duras, quando percebeu que Simão estava acreditando que podia negociar a graça de Deus, que é uma coisa inegociável. Negociação com a graça de Deus é a negação da ideia da graça na sua essência. Simão queria negociar
A graça de Deus, transformando a graça de Deus, que age como quer, age quando quer, age da maneira que quer, independente dos méritos, independente dos merecimentos, independente dos moldes que nós formamos, independente dos padrões que a igreja cria, a graça de Deus age independente de qualquer coisa. Simão queria negociar com essa graça. Queria enquadrar a graça numa questão de dinheiro e poder. Não foi à toa que Pedro denuncia aquela oferta de Simão como abominação diante do Senhor. Pereça você com seu dinheiro. E ele diz: a única coisa que pode tornar alguém um verdadeiro e autêntico representante de Deus é quando ele é fiel à ideia da graça. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se a graça de Deus é a essência da pregação do Evangelho, ministros do Evangelho, líderes do Evangelho, discípulos de Jesus, só terão legitimidade no que fazem se forem fiéis a essa essência do Evangelho, que é a graça de Deus. Pereça você e o seu dinheiro. E aí logo em seguida, depois de denunciar, Pedro convida ao arrependimento. Ele disse: arrependa-se agora, arrependa-se dessa maldade no seu coração. Você tem lá Simão, Pedro e Simão Mago. Simão e Simão. Um Simão que conhecia bem a graça de Deus, conhecia a fundo a graça de Deus, o homem que havia negado Jesus e que fora recuperado por Jesus na praia, no momento em que ele estava envergonhado do que havia feito. Aquele mesmo Simão Pedro, que diz que não conhecia Jesus diante de uma criada que não podia fazer nada com ele, depois estava diante do Sinédrio, dizendo aos líderes judaicos: não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. O que é que aconteceu com Simão Pedro? Jesus e a graça, Jesus e a graça. Esse Simão, que conhecia muito bem a graça, como é que podia admitir que um homem quisesse negociar a graça de Deus? Pereça você com seu dinheiro. E aí, aquele Simão que havia ouvido o Evangelho, se impressionara com o Evangelho, parece que foi chacoalhado, porque essas questões de dinheiro e poder, creiam nisso, essas questões de dinheiro e poder vão nos seduzindo, e nós vamos adormecendo, vamos ficando anestesiados. Não acontece de uma vez, é aos poucos. O coração vai sendo tomado por essas coisas. E aí precisa um chacoalhão desse que Pedro deu. E com esse chacoalhão que Pedro deu em Simão, parece que ele acordou. E aí ele responde: então orem por mim. Orem por mim, para que essa desgraça não aconteça comigo. Orem por mim, para que eu não me torne isso que vocês estão dizendo. Orem por mim, para que eu não me torne essa coisa absurda que vocês estão dizendo que eu posso me tornar. E lá está Simão chacoalhado e arrependido. Bem, esse é o texto. Deixe-me fazer então algumas aplicações bem práticas sobre isso, está bem? Porque, como eu disse no início, eu acredito que esse texto seja um bom referencial para todos nós sobre essas questões de termos projetos para o reino ou termos projetos para o nosso próprio reino pessoal. Algumas coisas precisam ficar bem claras a partir do que o texto de Atos 8 nos diz. Primeiro, quais são as referências do nosso ministério? Quais são as referências do trabalho que prestamos para Deus? Poder e dinheiro ou a ética do reino? Poder e dinheiro ou os princípios do reino? Poder e dinheiro ou espírito de serviço? Simão estava acostumado a ser poderoso, a ser servido, a ser admirado, o grande poder de Samaria, acostumado com tudo isso.
Mas quando ele passa a fazer parte do reino, a coisa muda. No reino de Deus, a coisa é outra. Os princípios mudam, as referências mudam. Tanto que quando os discípulos, perto de Jesus, estavam discutindo quem seria o maior deles, ou quando a mãe de dois deles pede a Jesus que, ao ser instalado o reino, que o Senhor Jesus reservasse um lugar à direita, outro à esquerda para seus filhos, o Senhor Jesus pega tudo isso, chama os discípulos de lado e diz a eles: vocês sabem que os governantes, os políticos das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. O padrão não é esse. Não será assim entre vocês. Vocês não são políticos, vocês não são governantes, vocês não são dominadores. Quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qualquer um de nós sabe como essas tentações nos tocam? No meu gabinete, em cima da minha mesa, eu botei lá escrito: não será assim entre vocês, para eu ler todo dia. Todo dia, quando eu chego na minha mesa, no meu gabinete, sentando atrás da mesa, naquela cadeira, com poderes de sugerir a gente que nós somos alguma coisa mais do que somos, a primeira coisa que eu leio quando eu sento na minha mesa é aquela expressão: não será assim entre vocês. Olha, eu estou gostando muito de assistir um seriado na Netflix chamado House of Cards. É estrelado pelo Kevin Spacey. Kevin Spacey faz o papel de um político democrata que quer chegar à presidência da República dos Estados Unidos e move mundos e fundos para isso, sem nenhum critério, sem nenhuma ética. O mais gostoso da gente assistir House of Cards é que a gente assiste aquilo e sabe que não é fantasia. A gente assiste aquilo e sabe que aquilo acontece mesmo, se não pior. Mas tem um diálogo em que o Francis Underwood, que é o personagem do Kevin Spacey, Francis Underwood, o político, ele diz o seguinte: eu acho poder mais importante do que dinheiro, porque com poder eu consigo dinheiro e consigo todo o resto. Não foi à toa que o Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, escrevendo sobre um político que dizia não aguentar mais as agruras da vida política, perguntou: então por que você não deixa isso? E ele respondeu: sabe-se lá como é que eu vou conseguir viver de outro jeito? Meu filho, você não sabe o que é você não precisar nem botar a mão na maçaneta para abrir a porta. Como é que eu vou viver sem isso? Não será assim entre vocês. Qual é a referência do nosso ministério? Poder e dinheiro ou o reino de Deus? Segundo, uma segunda coisa que esse texto nos mostra: um bom começo não é a garantia de um bom final. Não é porque a coisa começou bem que ela vai terminar bem. Simão começou muito bem. Começou se convertendo, se admirando com o Evangelho, se batizando, acompanhando Filipe na obra de evangelização. Onde Filipe ia, lá ia Simão, se admirando com tudo que estava acontecendo. Começou muito bem. Começou muito bem. Mas começar bem o ministério não significa em absoluto que ele vá terminar bem. Começar bem a obra do Senhor não significa que ela vá terminar bem. Não significa. O grande problema é que todos nós começamos sempre como publicanos arrependidos e gradativamente temos a tentação, somos tentados a nos transformar em fariseus empedernidos. Na parábola do fariseu e do publicano,
Todo mundo, quando começa a vida cristã, todo mundo, quando se converte, começa a vida cristã como publicano arrependido. O problema é que, no correr do tempo, a gente vai se tornando fariseu empedernido, vai se tornando juiz dos outros, vai se tornando intolerante com os outros, vai se tornando palmatória do mundo, vai usando a igreja como tribunal da raça humana, vai se julgando o ungido do Senhor, contra quem ninguém pode se levantar. E aí a gente vai passando rapidamente de publicano arrependido para fariseu empedernido, sem a gente perceber. Temos direito de promover apenas os projetos do reino de Deus. Para isso aí é que nós somos chamados e não podemos nos desviar disso. O problema é que as coisas às vezes não terminam bem porque nós sabemos que nós temos as nossas tendências naturais de vaidade, de orgulho, de paixões. O que somos por dentro é um cavalo de Troia. O diabo não tem nada a ver com isso. Tem um pessoal que gosta de culpar o diabo por tudo. Foi o diabo. Não foi o diabo, foi você. O diabo só se aproveita da oportunidade, mas é o que vem de dentro de você. Sua vaidade, minha vaidade, seu orgulho, meu orgulho, sua arrogância, minha arrogância, é um cavalo de Troia dentro da gente, que abre as portas para o inimigo de fora entrar. Mas nós temos esse inimigo de dentro, somos nós, desde a queda, lutando contra a carne, numa batalha que não termina, contínua, constante. Essas nossas fraquezas é que fazem com que às vezes tudo comece bem e depois tudo termine mal. Nós somos os verdadeiros Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do romance do Stevenson, que em português foi traduzido como o médico e o monstro. A gente é médico e em outras vezes somos o monstro de nós mesmos. Nós somos Dr. Jekyll quando estamos bem comportadinhos, mas há momentos em que a gente se transforma rapidinho em Mr. Hyde, por causa do que somos por dentro. Nessa luta constante que o apóstolo Paulo nos alertou que aconteceria. Então, é preciso estar sempre retomando o rumo, entendem? Eu e vocês precisamos estar sempre retomando o rumo, para não nos afastarmos demais do lugar onde devemos estar. Terceiro e último lugar, só para encerrarmos. O texto termina dizendo que Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho, que era o que eles tinham que fazer. Pregando o Evangelho. Nós precisamos voltar a essa essência de pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo dias de evangélico e sem Evangelho. A gente já conhece o que é cristianismo sem Cristo. A gente já está cansado de ver isso. Agora, a gente está vendo evangélicos sem Evangelho. Eu fico impressionado como a negação da graça de Deus é feita hoje de maneira tão simples, tão descarada, como a Idade Média, com todas as suas superstições, invadiu a nossa época, só que agora, através daqueles que defenderam a autoridade da Escritura. É o que o Antônio Gouveia de Mendonça, sociólogo da religião, chama de: as igrejas hoje são sindicatos de mágicos, com os seus pajés, com os seus curandeiros, com os seus simãos negociando a graça de Deus. São empresas que têm um produto que se chama milagre, tem os consumidores que são os congregados, em troca das ofertas que fazem o lucro dessa gente. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O nome do Senhor Jesus Cristo e o compromisso com o reino de Deus.